No mesmo momento a gente fez um plano de ação, fez uma reprogramação, fez um replanejamento, e a gente traçou um plano ali, uma meta, que um mês depois a gente viu que a gente conseguiu bater, porque a gente tinha o dado. Ele tinha um foco de bater o que ele tinha que fazer, e ele focou naquilo que fez. Então, prazer, Lucas Neves. Estou atuando como coordenador de planejamento na VIC Engenharia. A VIC é uma incorporadora, construtora aí com 3 décadas de mercado, então a gente pega desde o nascimento do projeto, na compra e aquisição dos terrenos, incorporação e realmente construção e lançamento dos empreendimentos. Atua no segmento de empreendimentos multifamiliares, né? Trabalhamos mais com Minha Casa Minha Vida nas 3 faixas, e a metodologia construtiva básica, padrão da empresa seria em parede de concreto. Antes da Prevision, a VIC traz uma bagagem de uma construtora de infraestrutura pesada, né? Cada gerente de contrato, ele atuava realmente como se fosse um dono de uma empresa, dentro da empresa. Então ele ficava responsável com a gestão dos stakeholders, que seria a gestão com os clientes, gestão com os órgãos, compra e aquisição e a gestão do canteiro. Então cada obra realmente era uma empresa separada. Antes, nós temos um relatório gerencial de obras que a gente fecha mensalmente, juntando todos os dados compilados. Um dos principais motivadores para a gente procurar uma inovação, uma ferramenta que nos ajudasse, que esse relatório a gente sempre estava olhando para o retrovisor. A gente fechava o mês olhando dados do mês passado e a gente não conseguia ter previsibilidade do que ia acontecer nos próximos meses. A gente fez um levantamento, eram dezenas de horas de engenheiro e gerente trabalhando em planilhas. Então pegava uma planilha de uma obra, compilava nas obras que são no guarda-chuva de um gerente, que depois compilava para o diretor, que depois compilava. Então era a mesma informação, passava praticamente 3, 4 vezes numa planilha separada. A gente sentia dificuldade de não ter confiança no dado que a gente estava passando. O principal motivo da Prevision foi até um ponto interessante, que chegou esse momento de prospectar o mercado, ver o que tinha de ferramenta para a gente conseguir utilizar. E o que chamou muita atenção foi realmente a simplicidade da ferramenta. Ela traz uma metodologia de Lean Construction que a gente estava procurando, que se adequa no sistema de tipologias, né, iguais. Mas a questão de facilidade, você apresentar isso para o engenheiro de produção, de campo, e ele entender como que é o andamento do serviço e os prazos, é um ganho assim, de valor imenso. E a questão do replanejamento, você simplesmente puxar e empurrar uma tarefa que já ganha praticamente o que tinha de 2 dias de trabalho numa planilha, feito na hora ali no segundo. A gente começou com 2 obras, era um condomínio habitacional, tinha 2 obras na mesma gleba, né? Foi um processo de maturação e curva de aprendizado. Tivemos que entender realmente o processo construtivo da empresa em si. Mesmo que a empresa com 30 anos já bem estabelecidas, o nosso corpo técnico ele é muito experiente e são pessoas que tocam obra. Nossos engenheiros de produção são engenheiros que colocam a bota na obra. Então essa parte de organização, gestão e de planejamento ficava um pouco abaixo do que a gente esperava. Começamos com essas 2 obras, entendemos todo o processo, criamos um macrofluxo dentro das redes. Foram várias e diversas revisões para entender realmente a lógica de aumentar, diminuir serviços. E hoje a gente conseguiu bater a marca aí de mais de 18, 20 obras dentro da ferramenta em pouco tempo. Eu lembro especificamente de uma data, a gente estava fechando um planejamento dessas 2 obras pilotos e antes era muito no feeling, né? O engenheiro passava, eu acho que dá essa data, eu acho que dá aquela data. A gente colocou no Prevision e viu que não dava. E ficou todo mundo olhando para a cara do outro, e aí? Né? A gente tá mostrando que não vai dar. No mesmo momento a gente fez um plano de ação, fez uma reprogramação, fez um replanejamento. A gente traçou um plano ali, uma meta, que um mês depois a gente viu que a gente conseguiu bater, porque a gente tinha o dado. Ele tinha um foco de bater o que ele tinha que fazer, e ele focou no que ele fez. A Prevision na VIC, ela transformou todo o nosso grupo técnico, né? Engenheiros de produção, gerentes de um exército que passava realmente, a gente fala amassando barro, para uma linha de produção, né? Uma industrialização, onde nós temos padrões, nós temos métricas para saber se está sendo feito o que estava sendo planejado, trazer dados para aquele pessoal da ponta, que é o que mais necessitava, né? Na criação de equipe, a gente mexe muito com pessoas, né? A construção civil é isso. A dificuldade não é a questão técnica, a gente consegue ensinar, passar,
tem o curso da Prevision, a gente consegue procurar na literatura. O que a gente ganha muito mais valor é cultura. Então, trazer essa cultura de dado, de previsão, de ser uma pessoa realmente levada pelo dado, né, para ir atrás e realmente fazer acontecer.